Abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Quem não tem a Bíblia, pode acompanhar aí não. Pode. Todos trouxeram a Bíblia. Quem não trouxe, senta com quem trouxe. Acompanha aí Jeremias 18. Jeremias era conhecido como profeta chorão, né? Porque Jeremias chorava muito aos pés de Deus. Chorava demais. Jeremias, ainda muito jovenzinho, passou por muitas dificuldades, foi desacreditado. Morou num período que Israel estava passando por uma das piores crises espirituais da sua história. O povo havia abandonado Deus, o povo havia se afastado do Senhor, e as consequências desse afastamento de Deus foram grandes, porque todo mundo que se afasta de Deus sofre as consequências, sofre as amarguras da vida, né? Os embates que ela vem, e às vezes a pessoa não tem fé, às vezes a pessoa sente que está ali fragilizada naquele momento e sofre as consequências desse afastamento de Deus. Então, Deus levanta este homem, este jovem, como uma voz profética, no meio daquele caos, no meio daquela geração totalmente longe de Deus, mas era o povo de Deus, era o povo que Deus ainda tinha feito uma aliança com ele, através de Abraão. Era o povo que Deus havia ainda, tinha um projeto, um plano, que através daquele povo o Messias ia vir a nascer e surgir nesta terra para salvar toda a humanidade. Então ainda Deus zelava pelo aquele povo, ele tinha e tem ainda até hoje um amor especial para com os judeus. Mesmo, né, eles sofrendo as consequências de não acreditar no Messias e ter rejeitado o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ainda Deus tem algo com aquele povo, né? Deus chama esse povo de meninas dos olhos dele, uma coisa tão íntima. Deus chama Israel, né, como algo pessoal, algo de muita intimidade que tem com aquele povo. E aqui no capítulo 18, uma passagem bem conhecida, o Senhor leva Jeremias a ter uma experiência com uma das profissões mais comuns daquela época. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe entregou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, ou arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria.
Ora, pois, falava agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal, e formou um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos, as vossas ações. Amém? Abra a sua Bíblia também, agora lá no Novo Testamento, numa das cartas de Paulo, 2 Coríntios 4, 7. Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de estarmos aqui, agora, num momento tão importante do culto, que é a pregação da Tua Palavra, a ministração da Tua Palavra. Que o Senhor me dê graça, a unção do Espírito de Deus para ministrar a Tua Palavra, que as pessoas que aqui entraram também recebam, Senhor, essa graça para ouvir a Tua Palavra, entender a Tua Palavra e sair com ela em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira parte que nós lemos do profeta Jeremias, ele fala sobre uma lição que o Senhor estava mostrando. Esse relato, em forma de uma conversa, de um diálogo que Deus estava tendo com o profeta, mostra um acontecimento do dia a dia, né? E apresenta uma coisa assim bem simples, um trivial, que era a fabricação de vasos. Naquela época, os oleiros era uma profissão muito assim comum e importante, porque não havia, como hoje, recipientes diversos para guardar as coisas. As pessoas guardavam tudo em vasos, feitos de barro, principalmente naquela região. O barro é um dos materiais mais fáceis de ser obtido. Basta você ter um pouco de terra, um pouco de água, fazer essa mistura, sovar bem sovado e fazer a massa, a matéria-prima que você vai trabalhar no barro. O barro era usado para várias finalidades, né? E até o próprio Deus usou o barro para fazer o homem, né? Isso mostra que a coisa como era comum, né? Como ele apresentava elementos da natureza à nossa vida de uma maneira tão simples, mas tão importante para nos ensinar algo para o nosso dia a dia. Então aqui nós vemos que quando Jeremias vai até a casa do oleiro, aonde se fazia ali vários tipos de vaso, ele vê um oleiro trabalhando na roda. A roda era um equipamento que muitos já tiveram, um momento de conhecer esse equipamento. Um equipamento que era usado naquela época para moldar os vasos. Era uma roda maior que tinha e ligada a um eixo, em cima de uma bancada de madeira, e embaixo tinha uma outra roda. E ele movimentava essa roda, esse eixo, com os pés. Ele ia movimentando com os pés, e em cima da roda, que ficava aquela roda de madeira, aquele círculo de madeira, ele colocava ali a sua matéria-prima, que era o barro já sovado, né, já preparado, e com um pouco de água nas suas mãos, para não grudar, né, ele ia moldando os vasos conforme a sua imaginação. E era interessante que naquela época não havia um procedimento assim que todos os vasos ficavam iguaizinhos. Não. Poderia até ser parecidos, mas cada um era diferente do outro, né? Por quê? Porque cada um era feito individualmente.
Eles pegavam a massa, o barro, colocavam na roda e ia fazendo, ia moldando. E de repente, se ele percebesse, o oleiro, que não ficou bom aquele vaso, ficou torto, ou não ficou do jeito que ele queria, não teve as dimensões que ele estava imaginando, ele desmanchava tudo, porque ainda o barro estava mole, fresquinho, né? Estava bem fresco. Isso aí era muito comum naquela época, a fabricação desses vasos. E os vasos eram vendidos depois dele estar pronto, né? Chegado ao acabamento final, eles levavam esses vasos para secar ao sol, e depois de seco ao sol, eles levavam para um forno, e lá no forno eles fechava o forno e aquecia o forno e dava a têmpera para que o barro ficasse mais enrijecido, mais forte, resistente, para ser usado para várias finalidades. E olha que era tão assim, a fabricação desses vasos era tão assim bem feita, bem forte mesmo, que era usado para várias finalidades a utilização dos vasos nas casas das pessoas. O apóstolo Paulo escrevera a sua carta a Timóteo, ele disse assim que na casa existe vasos de honra e vasos para desonra. O que significava isso que Paulo estava dizendo? Os vasos de desonra naquela época era para guardar coisas que não serviam ou até deveriam ser descartadas, né, jogadas no lixo. Então era um recipiente que eles usavam para essa finalidade. E os vasos de honra eram aqueles vasos onde se guardava as coisas que eram importantes, que eram necessárias para eles estarem ali guardando. Quando eu estive trabalhando como missionário lá no Ceará, já estive lá no seu estado, viu, Leandro? Já fui missionário lá numa cidadezinha chamada Heriutaba, né? Uma cidade bem pequenininha. Eu visitava sempre a região rural da cidade para evangelizar. Tinha uma bicicleta lá, uma Monarch, pesada, que não era que nem essas bike, né? Hoje nem chama bicicleta, hoje é bike, né? Toda moderninha, levinha, era uma bicicleta que tinha aquele círculo de ferro no meio, né? Barra forte, pesada, mas foi o único meio de transporte que eu consegui. Eu ia com a bicicleta visitando as localidades, e eu fui numa casa bem antiga, e naquela época eu já tinha estudado ali, eu já tinha vontade de estudar, né, história, e gostava muito, e eu gostava muito dessas casas antigas para conhecer um pouquinho como era no passado. E o dono daquela casa me levou a um lugar, na despensa da casa, e era interessante que ali tinha muitos vasos ainda de barro naquela casa. E eles guardavam milho, guardavam ali o feijão, guardavam ali a farinha de mandioca, guardavam... Era uma despensa, os vasos de barro, eles fechavam bem para não entrar ali, né, nenhum tipo de animal ali, principalmente os roedores que procuram, né, comer ali, coisas ali, e eles fechavam bem para que eles pudessem guardar, armazenar aqueles alimentos para eles passarem o período de seca, o período de dificuldade que a passavam. E isso já era uma prática milenar, desde os tempos antigos, remotos. A utilização dos vasos era muito importante, né? Quando o homem ainda não tinha técnicas de fundir o metal, ele fazia tudo de barro. Depois veio a fundição, o conhecimento, daí começaram a usar os metais para a fabricação de vasos e outros tipos de material. Mas esses materiais não eram acessíveis às pessoas pobres, as pessoas mais humildes, né? As pessoas que não tinham recursos utilizavam os vasos de barro nas suas casas. Lá eles guardavam água, lá eles guardavam alimentos, lá eles guardavam tudo que eles precisavam guardar. Mas é interessante, né, que no segundo texto que nós lemos, lá já no Novo Testamento, em 2 Coríntios, Paulo diz que nós temos um tesouro guardados em vasos de barro. Quem guarda um tesouro num vaso? Quem pode guardar um tesouro dentro de um vaso?
Se você morasse naquela época, ou numa região que você ia utilizar muitos vasos, você guardaria uma coisa de valor dentro de um vaso de barro, que é fácil de quebrar, né? Fácil de ser roubado, até mesmo de ser quebrado e descobrir o que está lá dentro? Não, nós guardaríamos aonde? Num lugar mais seguro, né? Nós guardaríamos num cofre, ou guardaríamos num lugar mais escondido, ou num lugar onde as pessoas não tivessem acesso para poder tirar aquele tesouro de você. Mas a Bíblia diz aqui, Paulo diz aqui, que temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Esse mesmo vaso que Jeremias viu o oleiro fazendo na casa do oleiro, e a qual Deus queria mostrar para Jeremias e dar uma lição a Jeremias sobre o povo de Israel, e não somente sobre o povo de Israel, porque se você continuar lendo o texto do capítulo 18 de Jeremias, vai ver que Deus estende a várias nações, a vários lugares, principalmente nações que distanciam-se de Deus e cometem coisas erradas, como estava acontecendo com o povo de Israel, e por isso as consequências dos erros e do distanciamento daquele povo estava vindo sobre eles. Assim também a palavra do Senhor vem aos nossos corações. Nós somos também hoje comparado a vasos na mão de um divino oleiro que é Deus. Assim como o oleiro, ele molda o vaso conforme a sua imaginação, assim como ele dá forma ao vaso, e para dar forma ao vaso, ele precisa trabalhar o barro, ele precisa pressionar o barro, ele precisa pôr as mãos sobre o barro, e até ferir o barro que está lá, até mesmo dar uma pressão, uma força sobre o barro, porque senão ele não consegue formar o vaso. Assim Deus tem trabalhado com cada um de nós, segundo a sua palavra. E assim como nós somos comparados a um vaso de barro, a qual o Senhor nos compara a um vaso de barro, também Ele colocou dentro desse vaso um tesouro, algo importante para nós. Olha o que Paulo diz assim: temos, porém, um tesouro. Ele diz: temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro que Deus colocou dentro de você é um tesouro que vem de Deus. É a fé que motiva a vencer as dificuldades da vida e do dia a dia que nós enfrentamos. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós devemos realmente buscar essa essência, esse poder que nos leva a passar pelas dificuldades do dia a dia da nossa vida e vencer as dificuldades do dia a dia da nossa vida. Hoje em dia se prega muito o evangelho triunfalista, um evangelho onde se prega somente as vitórias, conquistas e mais conquistas, e não se fala do sofrimento, das agruras, das dificuldades que nós passamos no dia a dia das nossas vidas, das aflições que passamos, das pressões que nós sentimos no dia a dia das nossas vidas. E nós somos vaso de um material frágil, que é o barro, sujeito a ser quebrado, sujeito a cair, sujeito a trincar, sujeito a se desmanchar em pedaços. Mas o que importa não é o exterior, o que importa realmente não é o material utilizado para a fabricação desse vaso. O importante é saber o que existe dentro desse vaso. O que Deus colocou dentro de você. O que leva você a se motivar a vencer as dificuldades dessa vida. O que leva você a se motivar a ler a Bíblia, a orar, a buscar a presença de Deus,
a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus na sua vida? O que leva você a viver uma vida de santidade, de rejeitar as coisas que aparentemente são até mesmo agradáveis e prazerosas na nossa vida, que são realmente? Porque tem muita gente que diz que o pecado não traz prazer. Ele traz sim. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, ao invés de usufruir do prazer, do pecado que lhe dava por um pouco de tempo. Ou seja, às vezes, muitas vezes, o pecado lhe traz uma alegria, lhe traz um prazer, mas é um prazer momentâneo, é uma alegria momentânea, é um prazer que vai acabar. Por isso que as pessoas que vivem na prática e buscando prazer e alegria em coisas que não vêm de Deus, ele sempre vai buscar cada vez mais, tornando-se um círculo vicioso na sua vida, porque ele não tem com que preencher o vazio da sua existência humana, ele não tem o que lhe satisfaz com a plena alegria de vida, e ele vai buscar as alegrias e os prazeres em situações dessa vida que o mundo lhe oferece, que o mundo lhe proporciona por um tempo curto, mas é um tempo. Segundo os especialistas, os médicos dizem que as drogas, elas causam um sentimento de alegria, as drogas causam um sentimento de prazer, e quando a pessoa se droga, ela sente um pouco mais assim, fora dos seus problemas, até o uso de calmantes, que são ministrados por médicos sobre a vida de pessoas para poder tranquilizá-la, antidepressivos, para tirar a pessoa daquele problema que ela está passando, são remédios, são drogas que são ministradas para poder ajudar a pessoa a passar por esse momento. E muitas pessoas fazem uso disso, da bebida alcoólica. O álcool é uma droga, chamada lícita, mas é uma droga. Ela atinge o metabolismo do homem, a capacidade de pensar, de raciocinar, de falar. Você já viu alguém que está sobre o uso de substância alcoólica, né? Ela fala a voz toda embargada, vai andar cambaleando, não tem uma direção, uma simetria nos seus passos, porque o álcool atingiu a sua capacidade de falar, de pensar, de raciocinar, seus reflexos. Por isso que dirigir embriagado é uma infração gravíssima, porque as pessoas que estão sobre o uso dessas drogas, elas podem causar sérios tipos de acidentes, porque as pessoas buscam isso. Por que elas vão atrás de tudo isso? Porque tem um vazio dentro dela, porque ela é um vaso, mas é um vaso vazio, um vaso oco, um vaso de desonra, um vaso que não serve para nada, um vaso que está somente ali tomando espaço nessa vida, mas que não está sendo útil para coisa nenhuma. E Deus não nos criou para isso. Deus criou para que nós sejamos úteis. Deus nos colocou nessa vida com um propósito. Você veio a este mundo para mostrar a glória do Senhor e para ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que nós precisamos ter certeza que podemos ser sim um vaso escolhido para a honra das mãos de um Deus Todo-Poderoso, a qual Ele colocou dentro desse vaso um tesouro de grande valor. Você tem um tesouro dentro de você? Você tem um tesouro dentro do seu vaso? Você tem certeza de que tem esse tesouro dentro de você? Então diga para o seu irmão: você tem, meu irmão, um tesouro dentro de você? Você tem algo especial de Deus dentro de você? Quando eu vejo cada um de vocês, eu vejo que vocês têm algo especial que Deus colocou dentro de vocês. Deus não colocou você aqui para passar essa vida, para somente ser um
para somente passar nessa vida, e infelizmente muitos passam por essa vida e vão lembrar dele de coisas ruins que ele fez. Vai ficar marcado na história de desgraças, de tristezas que causou nesta vida. Mas bom é quando lembramos coisas boas das pessoas que passaram por esta vida. Como é bom lembrar disso. Como é bom lembrar das pessoas que marcaram a nossa vida, porque tinham uma essência do poder de Deus em suas vidas. Algumas semanas atrás eu fui no encontro dos meus amigos de seminário. 30 anos se passaram da nossa chegada ao seminário. 30 anos, eram bem jovenzinhos todos nós lá. E nós tínhamos um casal de diretores, o pastor Colenda e a missionária Doris, que era americano, e o pastor Colenda, um gaúcho, daqueles gaúchos bem gaúcho mesmo, né? E ele passou na nossa vida e marcou a nossa vida, que nós ficamos a noite inteira, irmãos, lembrando de coisas marcantes na nossa vida. E ali tinha pais de famílias, já tinha alguns que eram até avós, né? Pastores de grandes igrejas, missionários, missionárias. Os que não puderam vir mandaram mensagem. Alguns estavam na África, alguns estavam na Ásia, alguns estavam trabalhando com os indígenas, alguns estavam nas suas atividades pastorais ou atividades profissionais, mas todos falavam unanimemente que este casal marcou a vida deles, porque foram vasos de honra usado na mão do oleiro, para que pudesse ser realmente bênção nessa vida que nós passamos. Deus quer que assim sejamos também nesta vida. Você foi colocado nessa vida para ser uma honra e não para ser uma desonra. O inimigo tem falado no seu ouvido que você não serve para nada. Isso é mentira, porque ele é o pai da mentira. O inimigo tem falado que você não tem mais jeito, que para você não tem mais solução. Isto é uma mentira, e ele tem usado essa mentira para destruir muitas vidas, mas nós não acreditamos nessas palavras, porque a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, o Senhor tem nos colocado dentro de nós algo especial para vencermos todas as dificuldades nessa vida. E assim vamos, irmãos, caminhando pela fé, no dia a dia da nossa vida, honrando o nome do Senhor, louvando a Deus, porque Deus é grande e misericordioso para nos abençoar. Na passagem de Jeremias, Deus fala para Jeremias alertar o povo a voltar novamente aos caminhos dele. E diz: olha, se o meu povo não fizer, eu vou até me arrepender de ter feito bem para esse povo. Mas como isso, Deus pode se arrepender de alguma coisa? É uma forma linguística que Deus usa aqui para identificar como Ele age na vida das pessoas. Deus está sempre pronto em receber aqueles que chegam a Ele com o coração quebrantado. Deus sempre está pronto em receber aquela nação que se quebranta diante dele, porque ele disse: se esta nação se converter, se tal nação se converter, no versículo 8, da maldade contra a qual eu falei. Então Deus dá a oportunidade do arrependimento, Deus dá a oportunidade do reconciliamento, da reconciliação, melhor dizendo, Deus dá a oportunidade para as pessoas chegarem a Ele. Você acredita que Deus é o Deus dos impossíveis? Que para Deus não existe nada impossível para Ele fazer? Eu vou provar o contrário nesta noite para você. Na Bíblia, que tem 3 coisas que Deus não pode fazer. Aí você pode dizer: nossa, pastor, isso é uma heresia tão grande, né? Deus é o Todo-Poderoso. Como o senhor vai dizer que tem 3 coisas que Deus não pode fazer? Então eu vou provar na Bíblia. Primeira está em Salmo 51 e o versículo 17. 51, 17. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Deus não pode fazer, deixar de desprezar um coração quebrantado e contrito. Deus não pode.
é contra a natureza dele. Todo aquele que se arrepende alcança misericórdia. Todo aquele que busca Deus novamente, Deus dá a oportunidade da reconciliação. Deus se agrada, é quando nós nos quebrantamos diante dele. Quando nós chegamos diante de Deus com o coração quebrantado. Lembra da passagem do filho pródigo, Lucas capítulo 15? O filho pródigo pediu parte da sua herança e foi gastar ao seu bel prazer, do jeito que ele queria. O pai entristeceu muito quando ouviu o filho pedir parte da sua herança, ainda ele vivo. Mas ele foi. O pai lhe deu parte da sua herança e ele foi embora. Deixou seu pai, deixou sua casa e foi viver a sua vida. E o dinheiro foi acabando, foi gastando. E chegou um momento que o dinheiro acaba. Que a glória humana acaba. Que a fama acaba. Que a saúde também acaba. Tudo vai acabar. Tudo vai passar. A Bíblia diz que até os céus e a terra um dia vão passar. Tudo nessa vida vai acabar. Tudo nessa vida vai passar. Tolo é aquele que quer montar impérios nessa vida, achando que vai viver aqui eternamente. É um tolo. Tudo isso é passageiro. Tudo vai acabar. E de repente o dinheiro acabou. E é o que aconteceu? Ele foi mendigar. Foi pedir ajuda. E ninguém o ajudou. E aí foi cuidar de porcos. Para um judeu, era um dos empregos mais terríveis, cuidar de porcos. O porco para o judeu é um animal imundo. Mas ele foi lá e desejou até comer a comida que dava aos porcos. Porque eu acho que a comida que ele comia era pior do que a que dava aos porcos. Ele desejou até comer a comida que dava aos porcos. Mas um dia ele disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma decisão, vou voltar ao meu pai. Vou pedir perdão ao meu pai. E vou pedir que ele me aceite, pelo menos como seu empregado, porque os seus empregados vivem uma vida muito mais digna do que eu estou vivendo aqui, nesta terra, neste lugar. E ele tomou essa decisão e voltou. E quando o pai viu ele voltar, o que a palavra do Senhor diz? Que o pai o desprezou, que o pai o rejeitou. Não. Por quê? Porque ele era filho. Ele havia se perdido, mas era filho. Não foi essa a resposta que ele deu para o filho mais velho? Quando o filho mais velho viu que o pai mandou colocar uma roupa nova no filho pródigo, mandou colocar um anel novo, um sinal de aliança, mandou fazer uma festa, mandou matar um animal cevado para comemorar a chegada do filho. O filho mais velho chegou e falou, pai, eu estive sempre contigo, e o Senhor nunca fez isso para mim, e como esse meu irmão que fez tudo isso para o Senhor, e o Senhor festeja. Ele falou, filho, ele estava perdido, mas é meu filho. Às vezes nós nos perdemos na caminhada da nossa vida. Às vezes nós cometemos erros que nos afastam de Deus, mas continuamos sendo filho de Deus. Deus nos ama. Você é ainda um vaso. O vaso pode estar um pouco trincado, o vaso pode estar um pouquinho sujo, o vaso pode estar um pouquinho debilitado, mas você ainda é um vaso de Deus. Deus não deixou, e Deus jamais deixará aqueles que são seus. Jamais o Senhor vai encolher as tuas mãos para aquele que busca socorro e auxílio dEle. Por isso que aqui é impossível para Deus desprezar um coração contrito, um coração arrependido. Segunda coisa que Deus não pode fazer, é impossível para Deus desprezar um coração quebrantado diante dEle. Salmo 34, versículo número 18, leia para você ver, volta um pouquinho aí sua Bíblia, aí do Salmo 51 para o 34, você vai ver o salmista novamente falando sobre isso, e o verso 18, que ele diz assim, Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvos de espírito oprimido. Perto está o Senhor, bem perto está o Senhor. Às vezes nós achamos que estamos longe dEle, mas Ele está bem próximo da gente.
a misericórdia do Senhor nos enche e nos alcança. Aonde quer que eu vá, Deus está lá para me acolher, se eu chegar diante dele e pedir o meu perdão. Terceiro, Deus jamais deixará de salvar aqueles que invocam o seu nome. Atos capítulo 2, versículo 11 diz: aqueles que invocaram o nome do Senhor serão salvos. Os que buscar ao Senhor será salvo. No Salmo de número 50 e o verso de número 15, aí Salmo 50 e o verso 15 diz assim da palavra do Senhor: invocar-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca o nome do Senhor em todo momento da sua vida, e Deus pode estar te abençoando a sua vida. Amém? O Senhor está pronto para te perdoar. O Senhor está pronto para te receber como filho novamente. Basta você querer, basta você abrir o seu coração e deixar que o Espírito de Deus invade o seu coração. Como o salmista, como Paulo diz aqui em Coríntios, aqui em 2 Coríntios que nós lemos: temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que nós precisamos desse tesouro? Porque no mundo nós vamos ser atribulados, mas não vamos ficar angustiados. Vamos ficar perplexos por tantas coisas que nós ouvimos, tantas notícias, ainda mais no dia de hoje, que causa perplexidade em nossa vida. Pessoas cometendo tantos crimes. Segunda-feira, agora passada, antes de trabalhar, eu levantei e orei a Deus, e depois eu gosto de ouvir a notícia, e hoje eu não escuto mais uma emissora de TV, não assisto quase notícia dessa emissora. Eu coloco numa notícia de rádio e eu passo ela para a televisão e fico ouvindo, E aí veio as notícias do final de semana, E uma delas me chocou muito, me entristeceu muito. Um jovem foi morto pelo pai da sua namorada, e não só ele, mas como o pai e a mãe dele. Como uma pessoa pode cometer isso? Todo dia, se você assistir os jornais, ouvir os jornais na rádio, ou ler os jornais na internet ou na banca, seja qual for, se você gosta de ler jornal de banca, leia logo, porque vai acabar, Daqui a pouco não vai ter mais jornal de banca, não. Está com os dias contados. Quais são as notícias que a gente ouve, lê e escuta e assiste? Só notícia ruim, crise, miséria, corrupção, violência, mortes, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, quantos estão perseguidos? Quantos irmãos nossos não estão perseguidos pela sua fé? A igreja perseguida, que estão nos países onde é proibido a pregação do Evangelho, Coreia do Norte, Cuba, vários países do mundo, China. Não tem liberdade como nós temos de estar num salão ou num templo, reunir para orar, as portas estão abertas, ninguém vai entrar aqui dizendo: olha, vocês estão proibidos de falar no nome desse Deus, recolher as nossas Bíblias, queimá-las, agredir-nos fisicamente, prender e até matar. Tem muitos que estão assim, vivendo essa situação no mundo atual. Perseguidos, porém não desamparados, porque Deus ampara todos. Abatidos, às vezes ficamos abatidos, ficamos um pouco ali, triste por situações. Agora mesmo veio uma notícia triste. O presbítero William está na UTI,
A irmã Teresa ligou pedindo oração agorinha mesmo. Nós vamos orar por ele. Abatidos, tristes, de ver pessoas queridas nossas assim, nessa situação. Mas nós temos um tesouro, a fé em Deus. Nós cremos que Deus pode reverter o quadro, ou se for da vontade, do recolhimento dEle, que seja feito segundo a sua vontade, porque nós vamos vê-lo futuramente, nós vamos rever. Essa noite eu sonhei com meu tio, eu amava muito esse tio, perdi ele no ano passado, e agora no momento que eu estou vivendo na vida, e ele queria participar desse momento, eu lembro muito dele, e ainda falei para minha esposa, hoje de manhã eu sonhei com meu tio, conversando com ele, né? Sentimento de alegria, de saudade. Você só sente saudade de pessoas que amam. E o nosso sentimento está dentro dessas pessoas. Essas pessoas estão dentro de nós, no nosso pensamento. E não é nada de errado sonhar com pessoas que já partiram. Quando minha mãe faleceu, depois de alguns dias, eu tive um sonho muito bonito com ela. E nesse sonho ela estava muito linda, muito bonita. E eu abraçava ela, e eu abraçava a cintura dela, porque eu era pequenininho, e ela estava assim alta, muito bonita, com um rosto muito alegre. E ela dizia para mim: filho, tudo aquilo que você falou para mim sobre o céu é verdade. É verdade, o paraíso existe mesmo, né? E Deus me deu a oportunidade de ser confortado por esse sonho. Vários homens de Deus sonharam. Não é errado ter sonhos. A gente precisamos conhecer esse Deus que nós tanto falamos dele, mas pouco temos experiência com ele. Você tem um tesouro dentro de você, meu querido irmão. Você é um vaso que Deus escolheu, e Ele está moldando nós, dia a dia da nossa vida. E às vezes, assim como o oleiro pressiona o barro, com a força da sua mão, para poder moldar o vaso, segundo a imaginação que ele quer, do jeito que ele quer fazer aquele vaso, e se de repente estiver pronto, mas ele não ficou contente com o acabamento final, com a obra final, ele desmancha tudo, enquanto o vaso ainda, o barro está ainda mole, e faz de novo. Assim Deus pode fazer em nossa vida. Às vezes a pressão é forte, mas é para o nosso bem, porque Ele quer moldar segundo a sua vontade na sua vida. E quando o oleiro moldava o barro, ele coloca dentro daquele vaso algo dele, que é a sua digital. Depois do vaso pronto, todo o vaso está marcado com as digitais do oleiro. Assim Deus também faz na nossa vida. Deus quer marcar a sua vida com as digitais dele na sua vida. Deus quer dar uma marca para você, a marca do Senhor, para que nós possamos viver uma vida digna aqui nessa terra, enquanto nós vivermos nessa terra. Amém? Que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração através dessa palavra. E lembre-se, se você cometeu um erro na sua vida, se você falou algo, coisa que entristeceu o coração de Deus, há um momento de você reconciliar com Ele. Você tem esse desejo? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento estamos intercedendo pela vida do nosso irmão William. Pai, ele está agora na UTI. Senhor, para muitos pode dizer que ali é o final. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus da vida. Que ainda que este corpo, que é mortal, se desfazer, temos um corpo imortal, preparado pelo Senhor para vivermos na eternidade.
Estamos sujeitos a passar por momentos assim como nosso irmão William está passando. Conforta o coração da sua esposa, dos seus familiares, dos seus irmãos, de todos os que conhecem esse servo do Senhor. Ele é teu servo, irmão. Abrevia, Senhor, até mesmo o sofrimento na vida dele. Se é da tua vontade, a restauração é a cura, o Senhor faça, Senhor. O Senhor opere esse milagre na vida dele agora. Mas se não for, Senhor, se for o momento da sua partida, que o Senhor esteja trabalhando fortemente no coração da sua família, porque ele é um homem de Deus. O vaso pode estar sendo ali, Senhor, deteriorado por aquela enfermidade, mas o tesouro está lá dentro. A fé, a graça, o Espírito Santo que o Senhor colocou na vida do teu servo está lá, guardado, preservado, a sua comunhão com Deus, o seu testemunho vivo que deu aqui, Senhor, está dando ainda, Senhor, mesmo nesse momento difícil, está lá dentro dele. Senhor, ameniza o sofrimento do teu servo, Senhor, ameniza o sofrimento da sua família, Senhor. Ó Pai, faça a sua vontade na vida dele, assim como o Senhor quer, como na vida de muitos que estão passando por momentos difíceis como ele também. Ó Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Nós vamos enfrentar mais uma semana de trabalho, uma semana difícil para muitos aqui, Senhor. Uma semana, Senhor, que muitos vão estar até também indo em busca de um trabalho. Nós estamos vivendo uma crise muito séria em nosso país, uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise, Senhor, que reflete na área econômica, Senhor, na área da administração pública, Pai. Há uma guerra travada nesse país. O reino das trevas quer dominar a nossa nação, mas não vai prevalecer, porque aqui há um povo, aqui tem milhares de vasos que o Senhor escolheu, e o Senhor tem colocado dentro deles esse tesouro, esse poder para proclamar, Senhor, dias melhores para o nosso país. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Leva-nos de volta aos nossos lares, conduza, Senhor, as nossas casas, debaixo das tuas mãos poderosas. Proteja as crianças nas escolas, proteja, Senhor, a todos, Senhor, que está indo para o seu trabalho, que está indo para o ganha-pão do dia a dia da sua vida, das mãos dos homens maus e violentos, e da violência, Senhor, que paira sobre a nossa sociedade, infelizmente. Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus a tua bênção, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.